Bom dia. Geralmente, a carga de trabalho, a escala de trabalho, a redução da jornada de trabalho, isso não é um assunto, não é só uma polêmica do Brasil, não. É uma polêmica mundial. Essa história começa na Europa, quando a jornada de trabalho foi reduzida. Hoje, o país da Europa que tem a menor jornada de trabalho é a Alemanha, depois tem a França e a Itália. Então, basicamente, isso é uma proposta da classe trabalhadora, mas eu vejo isso como um grande, podemos dizer, avanço, propriedade, ou seja, de se discutirmos como é que se implanta isso. Isso não é só querer implantar, não, porque tem determinados pontos que eu quero citar que estão levantando sem citar, sem levar em consideração. Primeiro, jornada de trabalho da realidade vem da Constituição, a primeira jornada que nós trazemos, no tempo de 6-1, exatamente da Constituição de 1988, ela define, ou seja, a redução da escala de trabalho, que é menor, que geralmente você não trabalha os 6 dias, você trabalha 5 dias e meio, que o sábado você trabalha a chamada semana inglesa até meio-dia. Mas, na realidade, a redução da jornada de trabalho implica-se em fatores extremamente importantes que você tem que levar em consideração. Todos esses países, olha os países que eu citei, eu falei Alemanha, eu falei França e falei Itália. São países que trabalham com regime de trabalho de alta produtividade, ou seja, para você falar em redução de trabalho, você não pode deixar de dizer isso, você tem duas coisas. Você tem que falar em produtividade e capacitação do profissional. No caso, é reduzir o tempo, mas aumentar a produção. Exatamente, para compensar o outro, porque a realidade é o seguinte, existe um americano, um economista americano, que ele dizia que não existe almoço grátis. O que é que ele está dizendo? Hoje nós temos 6-1. Ele quer fazer 5-2, ou seja, trabalhar apenas 5 dias, folgar 2 dias, 7 dias, na realidade, por semana. Mas, na realidade, o que vai definir isso não é todo o setor. O setor tem vários setores da economia. Tem o setor da economia, o setor do agronegócio, que é o setor primário, tem o setor da indústria, tem o setor do serviço e da produção do comércio. Então, cada setor tem a sua peculiaridade. O que dá para o serviço não pode dar para a agricultura, o que dá para a agricultura não pode dar para a indústria. Então, isso é um problema, ou seja, é um assunto complexo que tem que ser analisado de caso a caso. Como eu falei para você, isso aí está ligado diretamente à questão dos custos. Veja bem, você está trabalhando, no caso, 6-1, correto? Correto, você trabalha 6 dias e folga 7 dias. No caso, você baixar ele, no caso, para 4-3, trabalhar 4, folgar 3, isso tem um custo. Esse custo de trabalhar, você tem que se colocar no lugar do empresário. Suponha que essa empresa que você está no ramo agora, você trabalha, você tem outros funcionários que trabalham com você. Aqueles 3 dias ele não vai trabalhar. E aqueles 3 dias você vai ter que contratar outra pessoa para suprir. A grande pergunta dessa discussão é quem vai pagar essa conta. Muitas vezes, não, o governo vai subsidiar. Subsidiar, o governo vai subsidiar salário de ninguém, não vai. Então, o que é que ocorre? Que você captou na hora, você foi muito perspicaz quando falou, ou seja, a questão da produtividade. O que é que eu quero dizer, como é que se pode resolver? A tarefa que ele faz nos 5 dias, ele pode fazer em 3, depois ir para casa. Aí melhora a saúde mental do trabalhador, o desempenho como um todo. O problema principal é a questão de custo. E nesse momento, quando se fala na redução, em momento algum que diz, vai reduzir a carga horária para 4 dias por semana, sem reduzir o salário, ou seja, e essa diferença, como é que vai repor? Então, é um assunto bem pertinente, tem que ser discutido abertamente. Inclusive, achei um depoimento extremamente importante, que tem que ser levado em consideração, é o futuro presidente da Câmara dos Deputados, o paraibano aí, o patuense Hugo Mota, ele foi arguído, isso foi perguntado para ele sobre essa questão. Sabe o que ele respondeu? Temos que ouvir quem paga a conta, o empregador, o outro lado. Ou seja, então, é dessa discussão entre empregador e trabalhador que se resolve essa discussão. Isso com a canetada no Congresso não resolve, não. Isso é uma decisão para ser feita entre patrão e empregado nas convenções coletivas de trabalho. Esse é o meu ponto de vista. Hoje você trabalha de segunda a sexta e sábado, meio-dia. Qual a carga horária semanal de um trabalhador CLT? Veja bem, são já 44 horas semanais que ele tem para fazer. A redução ele quer reduzir para 36. Aí a pergunta, para reduzir para 36, que nessa discussão todinha, como a deputada do PSOL lá de São Paulo,
Érica Hilton, ela lançou essa proposta, ela diz que, em momento algum, ela fala nessas discussões, fizeram movimentação por todo o país, nas grandes concentrações da cidade, na Paulista, na Avenida Paulista, em Salvador, em Recife, Rio Grande do Sul, ela não fala, ou seja, que isso aí é sem reduzir o salário, ou seja, você vai trabalhar menos com o mesmo salário. Aí eu pergunto, e a diferença, quem paga? Isso tem que ser discutido. Esse é o grande processo, eu não sou contra, que se funcionou nas outras economias do mundo, pode funcionar no Brasil, mas necessariamente isso tem que ser discutido. Mas uma questão intrínseca, ou seja, de dois setores. Quem pode definir isso? Quem pode falar isso? É patrão e empregado. Agora, a legislação numa canetada resolver? Isso não.